Hoje é um dia para a gente recomeçar no amor, para escolher Jesus como fonte da nossa alegria, porque quando a gente permanece nele, até os dias mais difíceis são cheios de sentido. E é sobre isso que a gente vai falar nesse Santo Café. Padre Jean Carlos está chegando aqui para a gente começar esse nosso dia. Bom dia para o senhor. Bom dia, tudo bem? Bem-vindo mais Obrigado. uma vez, pode ficar à vontade aí. Você de casa vai lá também. Pega seu café, você que já rezou aqui a Santa Missa com a gente na TV Pai Eterno. É hora da gente tomar o nosso café e continuar o nosso bate-papo sobre o Evangelho de hoje. E eu queria começar entendendo o seguinte, padre, o que significa na prática permanecer no amor de Cristo? Mais uma vez, bom dia, Wilke, bom dia a você também que nos acompanha pela nossa amada TV Pai Eterno. Hoje nós estamos dando continuidade a esse Evangelho, a esta homilia da videira, e vamos passar a semana inteira ainda sendo iluminados por ele, né? E permanecer, a gente pode também trocar esse verbo por fazer. É necessário fazer aquilo que agrada ao coração do Pai. Muitas e muitas vezes nós caímos na tentação que a nossa permanência seja uma permanência por palavras. E acredito que muitas e muitas vezes nós experimentamos isso. Quando falamos, eu estou contigo, mas na verdade não estamos. É apenas a cordialidade da vida e tantas outras coisas. Permanecer nesse amor, permanecer nesta amizade com Cristo, permanecer nesta alegria do Senhor, é estar ao lado dele nesta caminhada de cruz do qual todos nós fazemos. Seja ela como for, onde for, a única coisa que temos certeza é para onde ela vai nos conduzir, que é para a vida eterna e essa alegria belíssima. Mas o intercurso do caminho sempre nos traz essas dificuldades da vida, onde é mais necessário ainda provar esse permanecer e fazer a vontade do Pai. E quando Cristo fala sobre uma alegria plena, ele está querendo nos dizer sobre que alegria? Tem como a gente explicar para quem tem casa? Porque eu imagino que seja uma alegria bem diferente, né? Da alegria que a gente conhece aqui do mundo. Na última vez que nós nos encontramos, nós até conversamos um pouco sobre esta alegria, que é totalmente diferente desta alegria momentânea. A alegria do qual hoje nós temos é uma alegria que o mundo oferece, ela é uma alegria momentânea, seja ela que nós conseguimos com os nossos familiares, ou seja ela de uma promoção no trabalho, seja a conquista de algo que eu muito queria, né? Então, essa alegria, ela tem um tempo do qual ela vai me causar esta euforia grande e vai passar, né? Porque, como a gente falou também, uma simples ligação pode destruir com toda a nossa alegria daquele momento, por mais boa que seja, mas pode vir-nos algo que vai nos roubar esta paz e esta alegria que o mundo oferece. A alegria do Cristo é a alegria da certeza que Ele tem a última palavra na nossa vida. Que por mais difícil que seja a caminhada, por mais tortuoso que seja o caminho, por mais contraditório seja as nossas escolhas, mas quando nós estamos alicerçados nesse Senhor, conectados nesse Cristo, nós temos a certeza que Ele tem a última palavra. E é isso que me dá esta certeza, a certeza da vitória em Cristo, por mais difícil que seja. Santa Rita de Cássia, hoje nós celebramos, né, a sua memória. Santa Rita de Cássia teve uma vida totalmente difícil, né? Perdeu o esposo, perdeu os filhos, e mesmo assim ela permaneceu na alegria do seguimento a Cristo. Como isso é possível? Isso é possível quando nós temos a certeza da vitória final em Cristo, porque senão qualquer coisa nos roubaria essa certeza. E ela também trabalhou muito em prol da paz, né? Depois de ter vivido Sim. aquele conflito que viveu todo, ao perder o marido, que foi assassinado. Como que a gente pode também ser esse instrumento de paz no nosso cotidiano, no nosso dia a dia? E de que forma essa paz está atrelada a essa alegria que Jesus nos convida hoje no Evangelho? A paz do qual nós buscamos
não é um pacifismo que a gente se submete à opressão para evitar o conflito, né? Muitas e muitas vezes o conflito é necessário, porque são pensamentos diferentes e posições contrárias uma para com o outro. A paz, ela é possível quando nós chegamos num diálogo de promoção da vida, da justiça, do bem comum, sem a violência, né? Não se constrói paz sendo um instrumento de guerra. Os filhos de Rita queriam vingar a morte do pai. E Rita preferia que Deus preservasse a salvação deles, levasse para junto de Deus, do que ver os seus filhos tornar-se um assassino, né? Então, a nossa promoção da paz, enquanto cristãos, enquanto aqueles que permanecem no Cristo, é esta promoção do qual concilia, não é? Concilia na justiça, concilia no amor, concilia, acima de tudo, no diálogo mútuo um para com o outro, né? E a gente experimentar esse amor de Cristo nos momentos mais difíceis que a gente vai enfrentando na nossa vida, é possível? E como que a gente pode compreender esses momentos difíceis na nossa vida? Porque às vezes a gente começa a se questionar a fé, questionar Cristo, ao quanto Cristo nos quer bem, né? Estamos falando aqui do amor perfeito, que o mesmo amor que o Pai tem com o Filho é o mesmo amor que Jesus tem com nós também. Como que a gente pode compreender esse amor, mesmo enquanto a gente está enfrentando um momento de tanta dificuldade que às vezes pode até nos fazer descrençar um pouco na fé? Esta pergunta que você faz e a pergunta que Jó também se faz, né? Por que o justo sofre, né? Por que é que nós padecemos? Que explicação é essa para o mal, né? Tanto Jó pergunta, como Agostinho pergunta, como Tomás pergunta, como todos os santos e santas de Deus também fazem esta pergunta. A resposta se dá muitas e muitas vezes dentro do nosso coração à medida que nós compreendemos que Deus permanece conosco. Onde é que estava Deus quando eu estava sofrendo? Deus estava comigo. Onde estava Deus quando eu estava tão angustiado? Deus estava ao meu lado me consolando. Onde estava Deus quando eu procurava um emprego e não conseguia para sustentar a minha família? Deus estava lá com você, lhe dando força e lhe encaminhando para sair da sua casa e você não desanimar em meio às dificuldades da vida. Todas as vezes que nós nos perguntarmos aonde está Deus, Deus está ao nosso lado. A experiência do qual nós fazemos com Cristo, do Emmanuel, Deus conosco, é a experiência que deve caminhar sempre à nossa frente para quando nos perguntarmos onde é que estava Deus em meio a tanta turbulência, em meio a tanto conflito, em meio a tanto padecimento. Deus estava junto àqueles que sofrendo com eles. Essa experiência é bonita, muito quando a gente encontra e relembra, é quando Deus chama Moisés. Eu ouvi o clamor do meu povo que sofre, que padece, que é escravizado. Então Deus não é um Deus alheio ao sofrimento e ao padecimento humano. Pelo contrário, Ele sofre e padece conosco para que possa nos levantar e nos reerguer da onde nós estamos. Mas a gente costuma questionar muito isso, né? Porque a gente às vezes não enxerga Deus quando a gente está passando por esses momentos de dificuldade. Então Deus está aqui ao meu lado, apesar da turbulência que eu estou enfrentando. Como que eu faço para me conectar a Ele? Para que Ele me dê a força que eu preciso para superar aquela dificuldade? Eu sempre tive dificuldade de ir para velórios porque eu não sei o que dizer, né? O que a gente vai dizer no momento de dor e de perca? Está com Deus? Não vai consolar, não é? Que palavra consola a uma alma aflita que perde alguém que ama? Palavra nenhuma. Porque a nossa visão está limitada à nossa dor. A gente não consegue enxergar além da dor do qual está à nossa frente. A nossa vista fica nebulada, não é? Mas eu vou. Não sei o que falar, eu sou um péssimo consolador, eu não sei o que dizer, mas eu vou e permaneço. Transcorridos os dias de luto,
quando as lágrimas dos olhos começam a secar e a gente começa a enxergar melhor o caminho e a vida, eu busco ajudar aquela pessoa a compreender duas coisas. A primeira é passar para o agradecimento e dizer como Deus foi bom em ter dado aquela pessoa ao meu lado. Imagine aí, uma multidão de pessoas no mundo. Deus escolheu aquela pessoa para cruzar o teu caminho. Aquela pessoa poderia ter nascido em qualquer lugar, mas Deus escolheu que ele nascesse naquele cantinho para que pudesse cruzar com você. Nós temos a imensidão do tempo. Poderia ter nascido em qualquer tempo, mas Deus escolheu aquele tempo oportuno para cruzar contigo. Então, eu passo a mostrar que durante todo o percurso da história da vida daquela pessoa foi um presente de Deus para que Deus pudesse permanecer com eles nesse vínculo de amor do qual se tinha com a pessoa que se perdeu. Isso é a primeira forma de mostrar. Agradecer a Deus pelo tempo em que eu pude partilhar com quem eu amo. Né? E a segunda coisa é lembrar-nos de uma frase de Santo Afonso. O paraíso de Deus é o coração do homem. Se o paraíso de Deus é o coração do homem e o nosso paraíso está em Deus, quem ama não se separa. A morte não tem poder, não tem vínculo para cortar esse entrelaço de amor. Então, aquela pessoa vai permanecer na memória à medida que eu amo. E permanecer na memória é essa mesma permanência que o Cristo faz conosco hoje, que nos pede. Como é que a gente permanece nesta memória dos ensinamentos? Fazendo aquilo que Ele fez. Então, é necessário eu continuar o legado daquela pessoa que eu perdi, para que ela possa permanecer viva dentro de mim. E como é que permanece vivo? Fazendo aquilo que é agradável àquela pessoa, o que é justo, né? Muito bem. Jesus associa também o amor à obediência aos mandamentos. Por que esses dois aspectos estão tão ligados? Só pode obedecer quem ama. Porque a obediência, ela vem em não renunciar à sua própria... Às vezes a gente pensa que obedecer é colocar um cabresto, né, no seu olho e você conseguir enxergar só aquilo. A obediência, ela é a medida do amor. Porque quem obedece não quer desgostar a quem se ama. Nós não buscamos desagradar ao nosso amado. Quando nós éramos crianças, eu tenho certeza que nós fazíamos de tudo para agradar aos nossos pais, porque nos fazia bem em ver o meu pai e a minha mãe felizes e dizer: nossa, como eu tenho orgulho de você. E quando dizia: eu estou decepcionado com você, o nosso coração se entristecia, porque nós desagradamos aquele que nós amamos. Então, com Deus é a mesma coisa, Wilker. Eu não posso dizer que obedeço aos mandamentos, né, que eu amo a Deus, se a minha vida é um contra-testemunho contra aquilo que agrada a Deus. Né? Então, só obedece quem ama. Quem não ama, não obedece. Tá certo. E a alegria plena que Jesus promete, ela depende de quê? Dessa obediência. Isso. E do que mais? Como que eu posso saber que eu estou, de alguma forma, agradando a Deus? Fazendo aquilo que Deus quer. Porque, no caso dos nossos pais, como o senhor mencionou, ele vai falar pra gente de forma clara, né? Que bom, estou feliz com você, estou orgulhoso. E no caso de Deus, como que Deus comunica isso para nós? Eu sei que é difícil fazermos essa comparação, mas quando nós colocamos diante da nossa mão a vida de Jesus e a nossa vida, a gente tem que fazer as ligações. Mais uma vez, igual quando éramos criança e fazia, ligue um ponto ao outro, né? Então, é necessário fazermos esta ligação para saber se a minha vida está condizente com a vida de Jesus. E, mais uma vez, eu repito, não me canso de repetir esse discurso de Pedro nos Atos dos Apóstolos. É necessário darmos continuidade ao testemunho de Jesus, que passou pelo mundo fazendo o bem. Então, o que é que agrada
ao coração de Deus. O que é que deixa Deus alegre? Que nós sejamos filhos como o filho é. E qual é a medida do filho? A obediência no amor, em fazer a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Que sejamos família, que sejamos uma família de amor. E se somos família, nós não nos destruímos, nós não nos maldizemos, nós não buscamos o mal do outro, nós não destruímos a nossa casa comum, nós não destruímos as nossas relações de amizade, nós não somos permissivos em meio a tudo aquilo que corrompe e aquilo que destrói. Então que a gente passe por esse mundo fazendo bem. Muito bem. E a gente pode entender que cada um de nós tem uma missão? Cada um de nós nasceu para fazer alguma coisa ou não? A nossa missão, a gente tem que ter um pouco cuidado com isso, porque muitas e muitas vezes a gente acaba caindo em uma certa heresia que é uma predestinação, como se nós já fôssemos programados para alguma coisa. Minha dúvida é essa, com relação a esse destino, como se a gente já tivesse tudo escrito, não é assim? Não é assim, porque senão a nossa liberdade estaria destroçada, não é? E até uma heresia, né? Dentro da igreja isso, né? Que calvinista, do qual coloca que nós somos predestinados à salvação ou à perdição. Nós somos vocacionados nós somos chamados ao bem, nós somos chamados à vida, nós somos chamados a Deus. Agora cabe a nossa resposta a esta vocação, a esse chamamento que Deus faz a cada um de nós. À medida que eu respondo positivamente esta vocação que Deus faz a cada um de nós, que é esse chamamento, à vida, ao bem, à justiça, ao direito, eu sou livre. E qual que é a diferença principal entre o amor de Deus, esse amor que Jesus nos promete no Evangelho de hoje, e o amor humano? O amor de Deus é um amor de cruz, que não reserva nada para si. Tudo que Ele tinha, Ele deu. E quando pensávamos que não podia dar mais nada, ainda rasga-lhe o coração para que não se retesse uma gota sequer, nem de sangue e nem de água. É esse amor donativo, esse amor vulnerável, que não tem reservas, que tudo entrega, independente se o outro merece ou não merece. O amor do mundo é sempre um amor que busca reciprocidade. Eu amo à medida que o outro também me ama. E tem as pessoas doentias, né, que só amam a si mesmo, né, e que nem sequer consegue ter esse amor recíproco, né, mas só ama a si mesmo. Então, a maior diferença entre o amor de Deus e o amor do mundo é que enquanto Deus nos ama porque nós necessitamos de amor, o mundo nos ensina a amar por merecimento. Muito bem. Nossa Senhora, agora nesse mês mariano, Nossa Senhora nos dá um exemplo muito bonito dessa obediência, né, e dessa alegria de fazer a vontade de Cristo. Mas isso não a impediu de passar também por momentos de dificuldade e de sofrimento, o que é um exemplo para nós, né, para que a gente possa entender também as turbulências que a vida vai nos apresentar, né? Isso. Sempre quando diz que a vida de Maria foi fácil, eu me recordo de que quando ficou grávida do Espírito Santo, correu o risco de ser julgada, não é? Que não estava casada ainda, primeiro risco. Depois correu para sua parenta Isabel, para que pudesse ajudá-la em uma região de difícil acesso, de montanhas. Quando o filho nasceu, estava a meio do caminho, não se encontrou lugar nenhum sequer para que ele nascesse, nasceu em meio a animais, a um estábulo, né? Depois, quando era criança, ainda buscaram matar o filho. Teve que fugir para uma terra estrangeira. Depois voltaram e depois passou por tudo que passou com a vida missionária do Cristo, terminando numa cruz. Então, o seguimento a Jesus, a obediência a Deus, não nos impede de caminho de cruz. Pelo contrário,
O segmento de Cristo é um segmento de rastro de cruz. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E Maria é o exemplo perfeito de um segmento pleno, donativo, entregue, sem reserva ao projeto de Deus. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Que se realize o plano de Deus em mim. Então, esta obediência só é possível porque ela amou. E que a gente aprenda a fazer isso também, né? Obrigado, padre. Obrigado, por ter vindo tomar esse café aqui junto com a gente. Vamos comer um pão de queijo?